pessoal do Pocket, Origem Fadas, Azai Servidor 42 aqui, e esse é o primeiro vídeo que pediram para que eu desse uma explicação sobre funcionamento, que no caso as estátuas lá do acampamento. Um salve para a Linda ali do servidor 194, foi quem pediu esse vídeo. E antes de explicar sobre as estátuas, eu vou passar brevemente aqui sobre o que eu avisei ontem que aconteceria nos eventos de hoje, que é o ódio e a alegria. E ele tá com uma recarga muito estranha, porque você consegue vitalidade por 5 dias, no terceiro dia você consegue os fragmentos de diamantes, e no último dia da recarga, esse Pokémon, que não é nenhum Pokémon exclusivo, como costuma ser, é um Pokémon que você consegue na cápsula, em giros 10x, é um Pokémon comum que poderia estar na masmorra, mas é um daqueles que você só consegue girando a cápsula. A única coisa mais interessante dessa recarga seria os 150 de vitalidade, que eu acabaria recomendando para você fazer essa recarga apenas uma vez para aproveitar o evento de consumo de vitalidade que te obriga a gastar tudo em apenas um dia. Foi como eu previ e são as pedras de herança. Esse evento não é incomum, volta e meia ele aparece, mas dessa vez ele veio por 4.500 VIT para conquistar todas as 5 pedras. E normalmente ele vem por 5.500. É uma melhora para o servidor, para o jogo no geral. E com aquela recarga de 60 diamantes você consegue economizar 5 pães para o consumo total, que acaba dando uns 125 pães, somando com as vitalidades que você consegue normalmente durante o dia e o prêmio do Pikachu. Indo então agora para as estátuas, você entra aqui no campo e aqui tem uma série de coisas para fazer. Você pode bater nos boss, isso vai te dar pontos de maestria para upar a maestria do acampamento. Na loja, você precisa sempre comprar a gosma misteriosa e a pedra misteriosa. Com isso você fabrica as estátuas que vamos falar agora. Aqui nas estátuas você tem 6 tipos diferentes, cada uma delas dá um atributo diferente. A primeira é de HP, seguida por ataque físico especial, defesa física especial e velocidade. Aqui nessa parte de construção, você vê que a estátua de HP, apesar de ser a que mais vale aqui nesse up, é a que menos custa dos itens que você precisa para construir. O HP em porcentagem é o status mais valioso, e ao construir uma estátua você dá 1% de HP para todos os pokémons da sua conta. Então é um dos atributos que upa a sua conta no geral e entra para o status base de todos os pokémons que você capturar. Isso acontece para todas as estátuas, porém o custo delas é diferente, chegando na de velocidade, que já é muito cara até no nível 1, apesar da velocidade em porcentagem ser um acréscimo muito menor do que o de HP. O que acontece é que ao construir cada estátua, você recebe 5 atributos diferentes. O que são esses atributos? Esses atributos você vai liberando um a cada nível que você upa da estátua. Com isso, você consegue adicionar os cubos que você cozinha utilizando os bolos. Esses bolos você também pode comprar na loja, ganhar ao bater nos chefes de equipe ou comprar quando ele aparece por aqui ao derrotar um dos chefes. Cada cubo tem uma possibilidade maior de vir um tipo de Pokémon e você vai usar no forno. Esse forno, existe a versão comum, onde você pode utilizar seus bolos sem nenhum critério específico ou esperar o horário de meio-dia, no caso da Liga 1, nas outras eu não tenho certeza o horário que combinaram de abrir, mas existe o forno do líder, que vai adicionar um buff com maior probabilidade de vir um determinado tipo. Então, a cada tipo que o líder abrir, alguns bolos apenas vão estar disponíveis para uso nesse forno. É o que todo mundo acaba usando, porém, nesse forno você não consegue utilizar os bolos raros nem o lendário.
Então você vai depender muito da sorte quando quiser usar um desses raros ou lendários no forno comum, fazendo com que possa vir algum lendário que não tenha utilidade para você, ou se tiver azar, nem lendário vai vir, talvez nem um roxo. Isso vai depender muito da sorte. Acho que a principal questão aqui dos cubos que você coloca na sua estátua é: os cubos possuem azul, roxo e dourado. E, além disso, existem pokémons que representam esses cubos que possuem uma tipagem ou duas tipagens. O Raticate possui o tipo normal e o tipo noturno. Cada tipagem desses cubos aumenta o valor descrito como se fosse o Break 2 dos seus pokémons que possuem o tipo desse cubo. Então, no meu caso, eu possuo Guzzlord como Pokémon noturno. Então, esse slot noturno da minha estátua é interessante porque eu uso um Pokémon noturno, assim como inseto, metálico, voador, dragão e venenoso. O que algumas pessoas ainda não percebem é que as de duas tipagens valem mais do que os cubos de apenas uma tipagem, mesmo que ele seja roxo e o de uma tipagem seja dourado, que seria o lendário. Porque nesse caso, por exemplo, do noturno, eu consigo aumentar o HP do meu Guzzlord e a velocidade, que aqui diz que seria para tipo normal, mas não é assim que funciona. Os cubos de duas tipagens aumentam dois atributos diferentes para um Pokémon, mesmo que ele não tenha os mesmos dois atributos. Há de se pensar também que o tipo normal é interessante porque vai aumentar o atributo do seu suporte Regigigas, que todo mundo costuma ter até mais de um para usar em vários times. E isso é passado para o resto do seu time pelas gemas de suporte que você consegue farmar fazendo o desafio espelho. Mas não vou focar muito nesse assunto porque acaba ficando muito diferente do foco aqui, mas o alerta é esse. Aqui, por exemplo, eu tenho ataque especial e defesa especial que vão acrescentar tanto no meu Buzzwole quanto na minha Nihilego. No caso, Dragonite vai aumentar a velocidade e ataque físico tanto do meu ho quanto do meu Guzzlord. E esse valor não é um valor fixo, você não vai colocar e tirar esse cubo e aumentar ou diminuir apenas 172 de velocidade. Isso, na verdade, é como se fosse Break 2. Então, mais 172 de Break 2 nesses dois pokémons equivalem a bem mais do que esse valor que está descrito. É como você upar 172 pontos utilizando as moedas que você farma na Floresta Rica. Esse acaba sendo um ótimo investimento para sua conta em velocidade. O problema é que conseguir cubos que dão velocidade são mais complicada não à toa. O jogo sabe que aqui é o melhor farm de velocidade e vai te dar muito mais cubos que aumentam HP ou defesa especial do que de velocidade. HP não é um atributo ruim, mas também não é o melhor. Ter status que vão beneficiar o seu time inteiro, você tem que procurar sempre ficar criando e criando e criando até conseguir uma que tenha todos os 5 espaços com tipagens de pokémons que você usa. Não adianta achar que não vai conseguir os 5 e deixar um espaço com uma tipagem que você não tem pokémon nenhum é um desperdício enorme de poder que você poderia estar tendo caso insistisse mais. Uma hora ou outra você consegue os 5 slots e esses itens de construção acabam sobrando, como já é o meu caso. Você precisa ter todas as 6 estátuas com os 5 tipos apenas do que você precisa. Porém, existe a possibilidade de você valorizar um tipo do seu Pokémon com um slot que não é para ele. Usar o modo de funcionamento dos cubos de duas tipagens. Então, se você usa um time lutador e conseguiu uma estátua perfeita, porém com um slot de água, na verdade você conseguiu um slot onde cabe a melhor figurinha lutadora, que no caso é o Poliwrath. Esse Pokémon possui o tipo lutador e água e vai encaixar no seu slot de água e beneficiar o seu time lutador com os dois atributos que ele der. Por outro lado, é complicado depender desse Pokémon tipo água,
porque é muito raro dos líderes do acampamento que abrem o forno do líder escolherem o tipo água para o forno, porque muita pouca gente usa algum time água e é costume dar prioridade para os tipos do metagame, como noturno, psíquico, gelo para os que têm ressonância, e muitos tipos como água, venenoso, planta, são esquecidos e nunca invocados como buff do forno. Então, se você tiver sorte, assim como eu tive, de conseguir esse sem ter sido num forno do tipo água, ótimo, mas não digo para você sempre contar com essa sorte e ter slots de água em várias de suas estátuas. Fazer para ajudar a saber qual é o melhor cubo para cada tipagem é deixar uma lista com esses melhores nos comentários. Vocês podem se conferir depois e anotar quais que vocês realmente têm interesse. Mas não deixem de usar algum cubo na sua estátua, mesmo que não seja a que você deseja. Por exemplo, eu possuo ainda estátuas com figurinhas azuis e ainda pretendo substituir. Então, aqui nessa mesma estátua você pode ver qual é o level máximo dos cubos que você consegue upar, como essa de fada psíquico, que aumenta tanto a defesa especial quanto a física dos meus pokémons psíquicos, e o nível máximo é o 20, que consegue te dar mais do que 250 de Brick nesses dois atributos. É um valor bem interessante e é fácil de conquistar. Não é como o Break comum, que a gente usa Strike Cards, e são itens mais difíceis de conseguir. Esses aqui você consegue farmando sem gastar nada. Tem um limite, diferente da Strike Card, que pode ir até o infinito, mas é um limite que para muitas pessoas vai superar o tanto de Strike Card que ela vai colocar em um Pokémon em todo o seu jogo, por questão de custo. Esses itens para evoluir os cubos, você consegue tanto na loja, que vende a cada vez que reseta a loja, todas as 4 vezes por dia. Aqui nesse caso ele não apareceu, mas costuma aparecer aqui onde havia um bolo raro. Ou você consegue decompor os seus bolos sem uso, de preferência os azuis, que você consegue de uma vez decompor todos aqui. Mas também existem os bolos roxos que você sabe que nunca vai usar. Por exemplo, eu não tenho nenhum interesse em pokémons de água ou gelo. Então eu posso me livrar desse Lapras e ganho um lanche dos sonhos para poder upar. O valor do 0 ao 20 vai subindo, isso é normal, mas também não chega a ser nada demorado para atingir esse limite. Hoje, inclusive, é um bom dia para gravar esse vídeo porque é o dia que acontece a votação do líder do acampamento. Essa votação vai aparecer aqui na lista de baixo, ao lado de equipe, e você pode votar durante o dia até antes do boss global. Esse custo para estar vem dessas moedas que você farma tanto no transporte quanto batendo nos boss, e precisa competir contra as 4 pessoas para cada um dos 3 lideranças diferentes. Existe a liderança que abre uma chance extra de ataque no boss, a liderança que abre o buff do forno e a liderança que abre um transporte extra. As pessoas competindo podem tomar o lugar uma das outras, gastando mais moedas, e caso você seja retirado da sua colocação, você recebe as suas moedas de volta. Caso você permaneça no seu lugar após o início do boss global, você vai para a fase de domingo, onde as pessoas votam em você ou em um dos outros 3 participantes para definir quem vai ser o líder com a maior quantidade de votos. O segundo lugar ganha uma quantidade reduzida dos prêmios e o terceiro e quarto uma quantidade menor ainda. Os prêmios são mais pontos de maestria e bolos lendários ou raros. É uma premiação boa, vale a pena, mas depende do gasto que você vai ter de moedas. Algumas vezes, o gasto chega a ser tão alto que você evoluiria mais o seu poder comprando todos os cubos da loja, mais os cubos dos chefes ao derrotá-los, e gastar tudo isso no forno para gerar
o item que consegue upar os seus cubos das suas estátuas. Isso te daria um poder garantido, sem depender da maestria, que também vai ficando muito e muito cara a partir de alguns níveis. Bom, então acho que essa era a ideia principal que eu tinha que passar aqui. Vou deixar nos comentários a lista das melhores cubos que podem ser equipados para cada tipagem. Vocês vejam ali se conseguem contornar alguma estátua com um slot que não seria tão interessante, mas lembrem-se que não podem contar com a sorte de ter vários slots para contornar em várias estátuas. Isso vai deixar muito mais difícil de você conseguir dar um up efetivo na sua conta. Então é isso, pessoal. Vou finalizando aqui. Azai do servidor 42. Tamo junto.